Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Arlan Francisco. Bora. Bem pessoal, antes de iniciar, só lembrar para vocês que essa aula é voltada na modalidade EJA, para a turma do 8º ano. Nosso tema de hoje, pessoal, é grandezas e medidas. Bem pessoal, o que é grandezas e medidas? Dá uma definiçãozinha simples do que é grandezas e medidas. Olha, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Já medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade. A unidade de medida, as unidades de medidas são quantidades específicas de determinadas grandezas. A física são usadas como padrão para realizar medições. Ou seja, pessoal, grandezas e medidas nada mais é que qualquer coisa, qualquer instrumento que você use para medir. Exemplo, seja um palmo. Vamos medir uma porta. Quantos palmos dá essa porta? Já é um tipo de grandezas e medidas que você está utilizando um objeto como um palmo para medir. Quem tem costume de medir terreno, antigamente media por vara. Pegava uma vara e saía medindo. Aquele instrumento, aquele pedaço de aquela vara, ela está sendo utilizada como instrumento de medida para representar aquela determinada quantidade que ela vai medir. Tranquilo? Bem, pessoal, proporcionalidade. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, o preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos ver o que cada uma delas quer dizer, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Bem, pessoal, grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação na outra, na mesma razão. Se uma droba, a outra droba. Se uma triplica, a outra triplica também. Exemplo 1, veja bem. Se 3 cadernos custam 8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que, se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor do caderno. Confira, olha. Observe aqui, pessoal, olha. 3 cadernos custam 8. 6 cadernos vai custar 16. Observe que eu dobrei a quantidade de cadernos. Multipliquei por 2. O preço também dobra, também multiplica por 2. E se eu for levar 12 cadernos, vai multiplicar por 2 mais uma vez. Olha. Dobra para 12, o outro lado é 16, dobra para 32. E se eu quiser 24 cadernos, multiplica por 2 mais uma vez. Eu vou ter 24 cadernos e do outro lado eu vou ter R$64 para ser pago. Observe o seguinte, grandeza diretamente proporcional é isso. Eu drobar no lado, também drobo do outro, certo? O exemplo 2, mais um exemplozinho. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá? Com 60 litros e com 120 litros. Bem, pessoal, está aqui, simplesinho, olha. 60 litros, o carro gasta 300 km. Com 30 litros, ele gasta 300 km. Com 60 litros, ele vai gastar quantos quilômetros? Lembre, é só drobar um lado e drobar o outro. Está em 30, dobrou para 60. Está em 300, dobrou para 600. E com 120 litros. Só drobar mais uma vez. Dobrei para 120. De 600 eu vou para 1.200 quilômetros. Tranquilo? Deu para compreender, pessoal? Grandezas diretamente proporcionais. Lembre, o que aumenta de um lado, droba de um lado, ele droba do outro. Grandezas inversamente proporcional. Como já tem o gráficozinho aqui no meu lado direito,
inversamente. Uma curva para um lado, a outra curva para o outro. Uma grandeza é inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se drobarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Ou seja, pessoal, quando eu drobo, eu multiplico por 2. Então, se eu drobar um lado, multiplicar por 2 um lado, o outro eu tenho que dividir por 2, certo? A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentamos a velocidade, o tempo será reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Como assim, professor? Não fiquei confuso. Pense bem, pessoal, se eu for de carro, eu vou fazer um percurso entre duas cidades. Se eu acelerar muito o carro, eu vou tirar em pouco tempo e vai ser o quê? Vou tirar aquela quantidade de quilômetro em pouco tempo. Se eu diminuir a velocidade do carro, andar mais devagar, e for andar aquela quilometragem, eu vou gastar muito mais tempo, certo? Se eu acelerar o pé, eu vou gastar menos tempo. Se eu tirar o pé, eu vou gastar mais tempo, sendo que estou fazendo o mesmo percurso. Exemplo número 1. Veja bem, olha. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantos litros serão necessários? Tranquilo, simplesinho. Olha, eu tenho o quê? 30 vasilhas de 6 litros. E se agora eu utilizar as vasilhas menores, eu vou utilizar 60 vasilhas de 3 litros. Ou seja, pessoal, eu vou utilizar 60 vasilhas. Por quê? Porque eu reduzi pela metade a quantidade de litros. Se eu reduzir pela metade, as vasilhas serão mais vasilhas. Observe aqui, ó, 30 vasilhas de 6 litros. Por outro lado, eu tenho 60 vasilhas de 3 litros. Observe que um lado droba, um lado multiplica por 2, o outro lado divide por 2. Olha, 30 vezes 2, 60. O outro lado, 6 dividido por 2, 3. Tranquilo? Simples também. Exemplo 2. Vamos ver mais um exemplo. Olha. Agora, entre carros, olha, a distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 km. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas de relógio para fazer esse percurso. Caso ele drobasse a velocidade, qual seria o tempo gasto? Ou seja, pessoal, olha, se eu vou drobar a velocidade, ele andava a 50 km por hora. Vou drobar a velocidade, eu vou andar a 100 km por hora. Se eu drobei, eu multipliquei por 2. E o outro lado eu faço o quê? Se é grandeza inversamente proporcional. Eu divido por 2. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, se andando a 50 km eu gastei 4 horas, andando a 100 eu vou gastar metade. Eu vou gastar 2 horas de relógio. Tranquilo? Regra de 3 simples. A regra de 3 é usada nas situações de proporcionalidade, utilizando de 3 valores dados para o cálculo do quarto valor. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química para o cálculo de conversões de grandezas, velocidade, massa, volume, comprimento, área. Tranquilo. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, pessoal, com a regra de 3, eu posso calcular tanto a grandeza diretamente proporcional como a grandeza inversamente proporcional. Exemplo, olha, um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Observe o seguinte, com 18 litros, ele pintou uma área de 60 metros quadrados. Quantos litros ele irá gastar para pintar 450 metros? Daí surge a regra de 3, pessoal. Olha, 18
litros está para quem? Para 60 metros quadrados. X, que é a quantidade de litros que eu vou encontrar, para 450 metros quadrados. Observe o seguinte, do lado esquerdo eu deixei quem? O 18, que é o litros, e o X, que é o valor que eu quero saber em litros. Do lado direito, perceba que eu deixei 60 metros quadrados e 450 metros quadrados. De um lado, metros quadrados, do outro lado, a quantidade de litros. É assim que funciona, certo? Se misturar, pessoal, tá errado. Se eu botar X para um lado e se eu botar 450 para cá e X para cá, vai dar erro, certo? De um lado, litros, e do outro lado, metros quadrados, a área que eu vou pintar. Vamos ver a resolução desse problema. Exemplo, observe que quanto maior a área a ser pintada, maior será a quantidade de tinta, certo? Então já podemos dizer o quê? Que essa regra de 3 ela vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Ela vai ser o quê, pessoal? Diretamente proporcional. E a partir do momento que eu aumento a área, eu também aumento a quantidade de tinta a ser gasta. Tranquilo? Fazemos a regrinha de 3, olha. Está aqui, ó, 18 para 60, x para 450. Regra de 3, pessoal, é só eu multiplicar cruzado. Olha. X vezes 60, está aqui, 60 vezes x, e x vezes 60, que é a mesma coisa, e que é igual a 18 vezes 450. Tranquilo. 60 vezes x, 60x. 18 vezes 450, 8.100. 60 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, o inverso. X é igual a 8.100 dividido por 60. X é igual a 135. Percebeu, pessoal? Utilizando a regra de 3, como foi rapidinho de encontrar o resultado. Portanto, serão necessários 135 litros de tintas para pintar uma parede de 450 metros quadrados. Tranquilo, simples. Vamos ver agora, pessoal, uma atividade para vocês. Está aqui, pessoal, o link da descrição da atividade. Professor, como assim link? Link, pessoal, simplesinho. Aqui na descrição do vídeo vai estar a atividade e o link da atividade. Clicando nesse link, vocês já vão ser direcionados diretamente para uma página do Google, que lá já vai estar o questionário de vocês, para vocês responderem tranquilamente. Professor, para que isso? Pessoal, simples. Para eu poder estar tendo o retorno de vocês, o feedback de vocês. Saber como é que vocês estão no processo de ensino-aprendizagem. Correto? Vocês respondem e enviam. Se tiver a opção de mandar o nome de vocês, clique lá, escreva o nome de vocês, de onde você é, a turma, e envia essa atividade para mim, que eu já vou estar cá recebendo e corrigindo ela aqui. Estou vendo como é que vocês estarão se saindo. E também, pessoal, trago esse desafio para vocês. Essa regra de 3 simples aí. 45 está para 100%. X está para 20. Qual o valor de X? Resolvam aí. Para quem gosta de desafio, hein? E para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, eu trago essa reflexão de Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!